Bom dia, igreja. Nossa, foi tão fraco, Jesus. Bom dia, igreja. Agora eu vi que vocês tomaram café da manhã. Brincadeira, irmãos, mas que bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? E Marçal disse uma coisa durante a ministração, que adjetivo você daria para Deus é, que se manifestou a sua vida, fez diferença na sua vida essa semana? Não sei se você prestou atenção, né, nesse momento que ele disse isso. E aí, o que você... Pode pensar, não precisa falar não, mas pensa aí, o que você responderia a isso? Qual atributo de Deus fez diferença na sua vida essa semana? Vou falar muito disso não, senão vai dar vontade de chorar antes de começar o sermão. Mas louvado seja o Senhor, né? Que dia após dia tem se manifestado a nós. Amém. Bom, nós vamos a Deuteronômios, capítulo 6. Nós estamos, desde domingo passado, falando nesse capítulo de Deuteronômio 6, falando sobre o ensino da palavra e o futuro das próximas gerações. E o nosso combinado ao falar sobre o ensino da palavra e o futuro das próximas gerações é que você não pense que isso se trata apenas de você e seu filho, mas como eu disse aqui, isso serve para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu irmão menor. Se você também deseja contribuir para o futuro da próxima geração, essa é uma palavra para nós. Amém? Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. Você que encontrou, sei que os irmãos acabaram de se assentar, mas se vocês puderem se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus te mandou ensinar-te, a fim de que cumprisses na terra a qual está indo para possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando o Senhor, teu Deus, te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificastes, com casas cheias de tudo que é bom, as quais não enchestes, e poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantaste, e comeres e te fartares. Cuidado para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, e a ele prestarás culto, e jurarás pelo seu nome. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitarem ao teu redor. Pois o Senhor teu Deus está contigo, é um Deus zeloso. A ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti, e ele te destruirá da face da terra. Não coloques à prova o Senhor vosso Deus, como fizestes em Massá. Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que vivas bem e entres na boa terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, e tome posses delas, para que expulses da tua frente todos os teus inimigos, como disse o Senhor. No futuro, quando teu filho te perguntar: o que significam os testemunhos e estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderás a teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá, com mão poderosa, diante dos nossos olhos. O Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa.
e nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem e em todo o tempo, para que nos preservasse em vida como estamos hoje. Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Pai querido, muito obrigado pela essa porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. E pedimos no nome de Jesus que, apesar das nossas muitas limitações, das nossas muitas falhas e pecados, o Senhor nos permita compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Eu vou fazer só um breve resumo. Já começamos a tratar desse texto no domingo passado. Então, quero só fazer um resumo para que quem não estava aqui no domingo passado possa caminhar junto nessa próxima etapa. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre o ensino da palavra de Deus e a garantia do futuro da próxima geração. E eu vou dizer aqui o nosso combinado novamente. Quando você ouvir essa palavra, entenda. Isso não serve só para você enquanto pai. Isso não serve só para você enquanto avô. Isso serve também para você enquanto irmão mais velho ou tio, né? Para os seus sobrinhos mais novos. Se nós desejamos garantir o futuro das próximas gerações, precisamos enxergar essa palavra com novos olhos, numa nova perspectiva. E é isso que Moisés está fazendo, porque o povo de Israel está prestes a entrar em Canaã. Eles estão agora ali nas planícies de Moabe, já se passaram cerca de 38 anos, eles estão perto de entrar na cidade que Deus havia prometido. Só que agora, nessa sessão do livro de Deuteronômios, Moisés vai fazer uma série de recomendações, de advertências, para que o povo retome os preceitos, os princípios que já foram ensinados por Deus até aquele momento. Eles relembrem isso, para que quando eles entrarem na terra, eles possam tomar posse dela e viver bem lá. Para que não seja um problema quando eles entrarem na terra. Porque existem perigos, e é disso que a gente vai falar hoje. Existe um perigo presente, existe um perigo iminente ao entrarem na terra. Então, por isso que Moisés está tendo essa preocupação de retomar esses ensinos com o povo, para que esses ensinos agora fiquem vivos na mente do povo de Israel, no seu coração, para que ao entrar na terra, o perigo iminente que existe lá não venha corromper o povo. E corrompendo o povo não venha destruir o futuro da próxima geração. Então é isso que Moisés está falando. Porque se eu também não atentar para os perigos que me são presentes, eu corro o risco de não conseguir passar o bastão para a próxima geração. E é sobre isso que a gente vai tratar. No domingo passado eu expliquei que esse texto, esse capítulo, ele é dividido muito claramente em 3 momentos. O primeiro momento é o momento do ensino. Há um ensino que deve ser feito constantemente em Israel. E aqui eu vou depois relembrar isso. Depois, no segundo momento, ele vai colocar diante do povo qual é o perigo. Qual é o perigo iminente? Qual é o perigo que ronda a terra de Canaã, para onde vocês vão? Vocês precisam estar alertas diante desse perigo. Existe um perigo lá. E um discipulado perseverante, que é a última parte desse texto, a partir do verso 20 e 25, que a gente vai explicar aqui hoje também, que é um texto maravilhoso. Maravilhoso. Não tem como passar por esse texto e não se emocionar com essas palavras. Bom, só para a gente recapitular, que ensino foi esse? Eu disse aí, se você tiver com sua Bíblia aberta, a partir do verso 1. O verso 1 vai dizer que Deus mandou Moisés ensinar alguma coisa. O que foi isso que Deus mandou Moisés ensinar? Os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Então Deus mandou Moisés ensinar e é um ensino específico. E esse ensino se torna mais claro para nós no verso 4 e verso 5. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia, que diz assim, no verso 4 e verso 5. Ouve, ó Israel, ouve, abre os seus ouvidos. Verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, não existe outro, mas é o único.
O único que deve ser o Senhor da vida de vocês. O único que deve exercer governo sobre a vida de vocês. O único as vontades necessitam ser satisfeitas. Vocês devem viver em função de obedecer a um único Senhor. E esse Senhor é o Senhor nosso Deus. E aí ele diz mais no verso 5. Ele diz mais, ele diz: amarás o Senhor teu Deus. Amem o Senhor teu Deus. E eu expliquei isso aqui, que isso não é só uma obrigação, não é só um mandamento, mas é um convite do Eterno. É um convite do Eterno. Por que um convite, pastor? Porque a Bíblia nos diz que a própria natureza de Deus é o quê? Deus é amor. E esse Deus que é amor, esse Deus cuja natureza é amor, convida a mim e a você a fazermos o quê? Amá-lo. Amá-lo. Então veja, esse mandamento não é uma obrigação pesada de cumprir, sim ou não? Não é uma obrigação pesada, pelo contrário, é um privilégio. Obrigado, Florzinha. É um privilégio. É um privilégio pensar que um Deus que é de natureza amorosa nos convida a viver na sua presença. Isso é um privilégio, não é um peso. Mas ele diz mais, ele diz que esse amor precisa possuir algumas características. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso tem a ver com intensidade. Vocês vão amá-lo fervorosamente, vocês vão amá-lo intensamente. Vocês vão amá-lo de todo o coração. E de toda a tua alma. Isso quer dizer que esse Deus que é amoroso, ele irá ocupar um lugar nos nossos pensamentos. Ele vai estar nos nossos pensamentos, ao amanhecer, ao deitar, ele vai falar disso depois. Mas esse Deus ocupa uma posição de destaque no nosso pensamento. Mas não só isso, porque falar que nós devemos amar a Deus de toda a tua alma sugere também sinceridade. Que esse amor a Deus não vai se limitar aos preceitos da religião. Como eu disse aqui, é um verniz embaçado da religião, não. Mas ele será sincero. Você amar a Deus sinceramente. Não porque você tem que vir à igreja, mas porque você entendeu o convite que o Eterno está te fazendo. Então você o ama sinceramente, intensamente. O que mais? Com todas as tuas forças. Isso sugere vitalidade, vigor, trabalho. Você vai amá-lo e vai servi-lo. Você vai amar a Deus e vai se dispor a servir com a tua capacidade física. Não é um amor só do discurso, tá vendo? Percebe isso? Não é um amor só da boca para fora. Não é um amor só da forma religiosa. Mas é um amor o quê? Do serviço. Intensamente, sinceramente, com a tua capacidade de servi-lo. É assim que você vai amá-lo. E aí ele falou mais sobre esse ensino, ele falou sobre o alvo desse ensino no verso 2. O alvo é que esse ensino não chegue só até você, mas ele fala: tu, teu filho e o filho do teu filho. Então até a terceira geração, você é a primeira, tu. Tu deves amá-lo. E deve ensinar esse amor a quem? A próxima geração. Porque lembrem, os filhos em Israel não são só os meus filhos, são os filhos da comunidade. Esse pensamento individualista é uma característica do nosso tempo, do pós-modernismo, da pós-modernidade, aonde eu cuido do meu filho, você cuida do seu, e cada um com os seus problemas. Esse é um pensamento da pós-modernidade, mas nas Escrituras não. Segundo as Escrituras, os filhos de Israel são os filhos da comunidade. Então eu me preocupo com o Benjamim e com a Sara, mas eu me preocupo com os filhos da comunidade. Então é tu e é os teus filhos e os filhos dos teus filhos, os seus netos. Aquele que já é avô aí, se você já é avô, dedique-se ao discipulado do seu neto agora. Cai para dentro disso. Investe tempo nisso. Põe a tua força aí em cuidar do discipulado do seu neto. Aqueles que já são tios e têm sobrinhos mais novos, né? A mesma coisa, é o mesmo princípio. Ele fala desse objetivo, ele fala para que vocês vivam bem, tenham uma vida feliz, para que vocês se multipliquem e que vocês possam tomar posse, isso está no verso 3,
para que vocês possam tomar posse da terra que prometeu. Estou passando rápido aqui, porque a gente está só relembrando. Depois, no verso 7, ele fala sobre a responsabilidade. Ele fala, e as ensinarás aos teus filhos. As ensinarás, essa responsabilidade nesse ensino. Se eu entendi que devo amar a Deus, que o Senhor, meu Deus, é o único Senhor sobre a minha vida, e eu expliquei isso aqui, isso era uma realidade diferente para as civilizações daquela época, porque as nações dos cananeus eram nações politeístas. O próprio Egito, da onde eles saíram, era uma nação politeísta. O que é isso, pastor? Uma nação que tinha vários deuses, serviam vários deuses. Mas a nação de Israel tem a revelação de um único Deus. Isso é importante. Um único Deus. E eles agora devem ensinar. Então, meu dever como pai, meu dever como alguém mais velho, como a primeira geração, é transmitir esse ensino para a próxima geração. Como é que eu vou fazer isso? E aí é claro que é um dever aqui dos pais também, principalmente ele vai falar, as falarás sentado em casa e andando pelo caminho. Isso sugere lugar, em todo lugar. Em casa, no caminho, você vai falar sobre essas palavras. E ele fala mais, ele fala assim, ao deitar-te e ao levantar-te. Quando eu deito e quando eu me levanto, isso sugere tempo. Tempo, em todo lugar, em todo tempo. Ele está tratando aqui de um ensino que dinâmico. Há uma dinâmica. E olha que interessante, irmãos, preste atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Eu disse aqui domingo passado, estou repetindo de propósito, isso é muito importante. O povo de Israel encontraria sucesso nesse ensino, vou repetir, o povo de Israel encontraria sucesso nesse ensino quando eles ligassem o ensino de Deus, o ensino teológico, à vida prática. Quando nós ligarmos o ensino de Deus com a vida prática, aí nós vamos encontrar sucesso no ensino dos nossos filhos. É isso que o texto está dizendo para nós. Não é só a escola bíblica no domingo de manhã, mas é quando a minha própria casa, na dinâmica do lar, os meus filhos aprendem sobre Deus. Aí esse ensino é bem sucedido. Por quê? Porque os nossos filhos vão começar a ver o que nós cremos, que nós praticamos. Credo, conduta, doutrina e o exercício dessa fé prática. Quando essas coisas estão ligadas, o nosso lar se tornou uma escola bíblica. Que não é a EBD de Escola Bíblica Dominical, mas é a EBD de Escola Bíblica Dinâmica. Dinâmica. E essa é a primeira escola bíblica que os nossos filhos precisam ter. Uma escola bíblica dinâmica. Porque esse ensino da palavra promovido pelos pais para os seus filhos deve ser de maneira tal que faça parte da vida diária da família, aproveitando cada oportunidade para incutir na mente, no coraçãozinho dos nossos filhos, o valor de viverem em conformidade com a palavra de Deus. Os filhos deveriam ser criados imersos a essa palavra, observando a maneira de viver dos seus pais. E aí faltou dois tópicos nesse dois versos que a gente não explicou nessa sessão, que é o verso 8 e verso 9, que diz assim: também as amarrarás como um sinal na mão e como faixa na testa. As amarrarás como sinal na mão e faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Quem não estava domingo passado de manhã, levanta a mão, por favor, só para eu ter uma ideia aqui. Nossa, bastante gente. Tá bom. É só para eu poder calcular aqui meu horário, porque o tempo voa, né? Literalmente o tempo voa. Bom, o que esse verso quer dizer? Primeiro, o verso 7 fala dessa dinâmica do lar que colabora para o ensino. A gente entendeu isso até aqui? Estamos juntos? Amém? Agora ele fala um verso que para nós talvez pareça estranho, pareça diferente. Que é amarrar como um sinal na mão e como faixa na testa. Escreverás nos batentes. Então eu devo realmente pegar aqui uma tinta e escrever os versículos, escrever os mandamentos de Deus.
O povo de Israel entendeu esse verso literalmente. Eles entenderam o verso 8 e verso 9 literalmente. E eles então passaram a colocar pedaços, trechos das Escrituras, em pequenos recipientes que são chamados de filactérios. Filactérios. E passaram a atar esses recipientes nos braços, amarrar esse recipiente literalmente nos braços, uma caixinha. Não sei se vocês já viram isso em algum filme, algum documentário, alguma coisa desse tipo. E aí tem aquelas caixinhas presas assim nos braços de alguns judeus, às vezes na testa também. E do mesmo modo, eles passaram a colocar uma porção das Escrituras em pequenas caixinhas que eram presas nos batentes das portas. Eram não, são presas, né? Até hoje, em vários lugares, inclusive nas cenas que aparecem, você pode reparar em vídeos que mostram Israel, pode reparar nas portas da casa e na porta dos cômodos dentro da casa, a não ser o banheiro, é claro, o banheiro não, por uma outra questão, não vou entrar nisso, mas na casa você vai ver uma caixinha presa nas portas. E aquelas caixinhas se chamam mezuzá. O mezuzá é uma caixinha e dentro dela está uma porção da palavra. Que porção é essa da palavra? É o verso 4 que a gente acabou de ler. Se você quiser olhar aí de novo o que está escrito, o verso 4, então, ele está escrito e preso lá dentro do mezuzá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando eles entram em casa, eles beijam o mezuzá e entram. Claro, é um sinal de reverência à palavra de Deus. É o sinal de reverência ao Deus também que governa a palavra, governa. E isso deveria representar para aquele povo que aquela casa... Por que eu estou mencionando isso? Preste bem atenção que isso é importante. Eu não estou mencionando isso para você fazer, mas preste atenção no significado. Eles deveriam fazer isso para representar que aquela casa seria visto como um santuário. Ou seja, um lugar onde Deus habita. Um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Um lugar onde a palavra de Deus é amada. Então, ali é um respeito pela palavra para demonstrar que os membros daquela família, daquela casa, amam a palavra. Têm respeito pela palavra. E que aquele lugar ali, naquele ambiente, a palavra de Deus é obedecida. Então, veja só. Eles pegaram esse verso e passaram a fazer isso literalmente para representar. Deus mora na nossa casa. Tem até uma questão aqui que é uma questão meio de superstição. Sim. Como assim, pastor, superstição? Acreditar que ter o mezuzá na porta protege a casa ou de alguma maneira sobrenatural abençoa aquele lar. Meio mística mesmo. Pegar um exemplo assim mais perto da gente, é aquele exemplo da pessoa que deixa a Bíblia aberta em qual salmo aí para trazer proteção? Você não devia ter respondido isso não, tô brincando, brincadeira, tá bom? É só para a gente descontrair um pouco para não ficar pesado. Mas viu, deu para entender bem o que eu quero dizer? A pessoa acha que se a Bíblia estiver aberta no Salmo 91, vai ter a proteção na casa dele, né? Isso é verdadeiro? Não, de forma alguma. Só vai servir para a página do Salmo 91 na sua Bíblia ficar mais amarela, né? Ficar mais amarela, porque vai cair mais poeira sobre ela, mas não vai trazer nenhuma proteção. Ter a palavra de Deus na nossa casa ou em quadros é interessante para a família, como forma de sinalizar que nós cremos no que está escrito ali? Total. Agora, o que eu estou dizendo não pode ser algo místico. Deu para entender isso? Como uma superstição, assim, algo sobrenatural. Porque tem isso aqui, então Deus está protegendo aqui a casa. Porque na teologia do templo, na teologia da presença manifesta de Deus, hoje, pela teologia bíblica, nós entendemos que Deus se manifesta aonde? Aonde Deus se manifesta? Livro de Atos, capítulo 2, que diz lá que Deus desceu do céu e passou a habitar onde? No coração da igreja, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. É santuário de Deus. A Bíblia vai chamar em 1 Coríntios, capítulo 6, que nós somos o templo do Espírito Santo.
Então nós somos o lugar onde Deus habita. Pensa nisso por um instante. Você é o lugar onde Deus habita. Deus tinha um lugar onde ele se manifestava lá no Getsêmani, o jardim. Aliás, perdão, o Éden. Estou falando de outro jardim. O Éden. Lugar onde Deus habitou. Depois, no Êxodo, Deus habitava onde? No tabernáculo. Ali era o local. Depois, a construção do templo. E Deus diz, bom, ali vai estar o meu nome será invocado e eu responderei. Então, no templo, Deus se manifestou. Aí o livro de João vai dizer que o verbo fez o quê? Encarnou. Aonde? Na pessoa de Jesus. E em Jesus a presença de Deus é manifesta no meio de nós. Mas Jesus é assunto aos céus. Mas ele disse assim, eu vou subir. Mas vou mandar a vocês o quê? O Espírito Santo. Então a presença de Deus, ela manifesta em Cristo. Cristo é assunto aos céus, mas depois Deus não nos deixa órfãos da sua presença paterna. E esse Deus, que é o nosso Pai, que está conosco em todo o tempo, faz o quê? Derrama a sua presença em nós através do seu Espírito Santo. Então Deus deixou de ser um Deus que mora lá no céu para ser um Deus que mora onde? Aqui dentro. Não há um lugar místico dessa presença. Você é o lugar onde agora é santuário de Deus. Mas o povo de Israel naquele tempo não entendia isso. Então a gente precisa voltar para o texto e entender que eles, na sua compreensão ainda limitada disso, achavam então que deveria ser posto literalmente. Então vamos colocar literalmente aqui e dessa maneira Deus estará na nossa casa. E é claro que esse é um costume muito admirável, não é? Verdade seja dita. Bom, antes isso do que nada, vamos pensar assim, talvez. Né? Antes o povo está querendo demonstrar zelo do que o total desprezo pela palavra. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Agora, nós não podemos perder de vista que a essência desse ensino, e por isso que eu fiz toda essa volta na teologia bíblica, a essência desse ensino é que a palavra de Deus deveria ser amada e obedecida de todo o coração, e ela deveria estar presente no lar do seu povo, no lar do povo de Deus, pois o lar é também o local da habitação de Deus. Então, o que Moisés estava falando para o povo de Israel aqui? Amarra aí literalmente, escreve nos batentes. Eles levaram aquilo literalmente. Mas o que Moisés estava tentando ensinar é, olha, vocês devem amar e obedecer essa palavra. E essa palavra precisa estar na casa de vocês. Seus filhos precisam ver ela. Eles precisam ouvir esse negócio. Vocês têm que falar para eles sobre essa palavra. A palavra precisa conduzir a vida diária da sua família. E dessa maneira a sua casa se torna esse lugar da presença de Deus. A sua casa se torna um santuário da presença de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, ouça o que eu estou dizendo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A nossa casa precisa ser um lar onde o ambiente é governado por quem? Por Deus. Através de quê? Da palavra. É isso que Moisés estava ensinando para o povo. Então, é em nosso lar onde a palavra de Deus ela é vivida, ela é amada, ela é obedecida, e isso tudo em fé genuína e livre de qualquer performance. Livre da religião. Bom, assim a gente conclui a primeira sessão do texto. Não vai dar mais tempo, o horário é bem avançado, eu não vou nem entrar na segunda sessão. Mas faltou essa parte e a teologia bíblica do sermão no domingo passado, então por isso que eu não quis deixar de voltar. No próximo domingo, a gente começa a entrar na outra sessão do texto, onde vai falar especificamente sobre o perigo daquela cidade para onde eles estavam indo. Bom, entendido isso, qual é a grande ideia desse texto? Qual é a grande ideia do verso 1 até o verso 9, mas que também pode ser percebido em todo o capítulo? Qual é a mensagem que Moisés está transmitindo? É que a nossa obediência é o nosso amor ao Senhor, é o nosso ensino da palavra de Deus que livrará as futuras gerações dos perigos presentes. É quando a minha casa se torna esse lugar
aonde a palavra de Deus é amada, aonde ela é obedecida, aonde ela é valorizada. Há um apego pelos seus moradores nessa palavra. Então esse lugar se torna esse ambiente saudável, aonde a próxima geração cresce, e cresce a fim de também amar o Senhor. Cresce também a fim de obedecer ao Senhor. Bom, quero propor algumas... Domingo passado eu coloquei só uma para os irmãos, quero propor algumas aplicações para você, para a sua vida, à luz desse texto, à luz dessa primeira sessão apenas. Primeiro, filhos aprendem sobre Deus através do modo de vida de seus pais. Isso está muito claro no texto. Seu filho aprende sobre Deus ao observar o seu modo de vida. É a sua devoção, obediência e amor a Deus e a sua palavra que ensinará o caminho ao seu filho, o caminho que ele deve andar, mais do que qualquer outra coisa. Por essa razão é de grande importância para os pais que as verdades espirituais que compartilham com seus filhos estejam intimamente ligadas ao modo de vida piedoso. Vou repetir. É muito importante que nós, como pais, ao ensinar para os nossos filhos esse ensino das verdades espirituais, estejam ligados a uma maneira de vida piedosa de quem? Dos pais. Porque senão fica aquela máxima do mundo. Filho, faça o que eu digo, mas não faça o quê? O que eu faço. Isso não cabe. Não cabe. Na boca do cristão isso não cabe. Então o meu ensino deve ter ligação com a minha vida piedosa e o meu filho percebe isso. Segunda aplicação, nós não devemos negar aos nossos filhos a oportunidade de aprender sobre Deus. Não negue para o seu filho a chance de aprender sobre Deus em qualquer idade. Ouçam, pais, em qualquer idade. Não negue para o seu filho a oportunidade de aprender sobre Deus. Como pais, nós ensinamos tantas coisas aos nossos filhos. Por exemplo, se eles são pequenos, você ensina a ler, ou não? Ensina a escrever, ensina matemática, ensina história, ensina geografia. Agora, quando se trata do evangelho, subestimamos a capacidade dos nossos filhos de entender. Mas isso não deveria ser assim. Deveremos aproveitar bem cada oportunidade do dia para transmitir aos nossos filhos os ensinos da palavra. Senão seu filho se torna culto, mas um desviado, um não crente. Ele é um culto, ele é muito instruído, ele aprendeu matemática, ciência, ele aprendeu física, química, mas ele não aprendeu nada sobre o evangelho. O menino é letrado, é culto, a menina é letrada, é culta, fez faculdade, mestrado, está no pós-doutorado, mas é ímpia. Não crê em Cristo como seu Senhor e seu único Senhor. Então não subestima a capacidade dos seus filhos de entenderem o evangelho. Não subestima. E aí volto a dizer, em qualquer idade. Seu filho adulto chegou lá na sua casa no domingo, pai, mãe, para tomar um café, para almoçar. E aí ele começa a contar uma história. Ele começa a dizer coisas do tipo, bom, mas o mundo está tão difícil, mãe. Poxa, você viu no jornal o que aconteceu? Nossa, o homem matou lá a mulher e o homem fez tal coisa. E aí você fala, filho, é verdade, o mundo é assim. E o mundo é assim, filho, por causa do pecado, filho. O mundo é assim pela natureza caída do coração humano. Filho, a única resposta para esse mundo caído é Cristo Salvador. Aí você fica com receio de falar isso para o seu filho porque ele é adulto, mas ele tem que ouvir o evangelho. Ele tem que ouvir que o nosso maior problema é o pecado. E a maior necessidade é o Salvador. Então não subestime a capacidade dos seus filhos de ouvir o evangelho. Terceiro, já estou acabando. O alvo principal do nosso ensino para com os nossos filhos é que eles aprendam a amar a Deus e a servi-lo acima de todas as coisas. Esse é o principal alvo. Seu filho precisa entender que ele precisa amar a Deus acima de tudo. O mundo é um lugar repleto de perigos e armadilhas, e que, vez por outra, roubam a nossa atenção de Deus. Se não aproveitarmos a oportunidade enquanto são pequenos, poderemos perder a chance de colocá-los no caminho certo. Não perca a chance enquanto ele é pequeno, mas eu quero dar uma palavra de alívio aos pais de filhos já adultos. Ainda assim, você precisa entender e dizer para o seu filho que a maior
o maior amor que ele precisa ter nessa vida é de que ele ama o Senhor acima de todas as coisas. Então, seu filho chegou lá em casa, contando: papai, fui promovido no trabalho. Comemore com ele de todo o coração. Filho, que coisa maravilhosa, que coisa boa, que coisa extraordinária, meu filho. Glória a Deus por isso. Poxa, que bom. Deus está vendo o seu esforço, o seu trabalho lá. Mas, filho, deixa eu te dizer uma coisa. E isso é muito importante que você entenda. Preste atenção. Se ele te deu essa oportunidade, é para que, de alguma maneira, a glória de Deus seja manifesta na sua vida lá. Então, mais do que o emprego, meu filho, ame ao Senhor. Porque dá para viver sem emprego, mas não dá para viver sem o Senhor. Fale do evangelho para o seu filho. Fale do evangelho para o seu filho. Por último, a sua casa deve ser a primeira escola bíblica do seu filho. Por mais que você os traga para a igreja, e eu recomendo que você faça isso como pastor, e por mais que a igreja nós tenhamos irmãos dedicados ao ensino da palavra, o seu filho precisa ouvir o evangelho através de você. Ele precisa ouvir que todo homem é um pecador, que está perdido sem Cristo e que Cristo é um Salvador digno de ser invocado. Ele precisa ouvir sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício da cruz em favor dos nossos pecados. Ele precisa ouvir que todo homem precisa se achegar a Deus em confissão e arrependimento, para que assim esse homem seja salvo. Ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir. E o primeiro lugar que ele vai ouvir é onde? A igreja. O que Moisés estabeleceu aqui no texto? Uma escola bíblica dominical, extraordinária. Brinquei sobre isso domingo passado, né? Trouxe um grande coordenador do ensino da Bíblia em Israel. Convocou professores dedicados, irmãos entusiasmados com o ensino da palavra, altamente capacitados para a gente fazer uma escola bíblica em Israel de arrebentar. Foi isso que Moisés fez? Não, ele tinha um objetivo: alertar sobre os perigos de que aquela próxima geração se perdesse. Ofereceu o remédio. O remédio é o ensino a amar a Deus. Com todo o coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. E um instrumento para que esse ensino fosse exercido, para livrar a próxima geração do perigo, era o quê? O ambiente familiar. Então esse texto tem tudo a ver com família. Percebe? Tem tudo a ver com família. Porque é no ambiente familiar onde isso se constrói. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus. A gente vai se alongar nesse texto. Domingo que vem nós voltamos a ele. E aí a gente vai tratar especificamente do perigo. Né? Agora sim a gente entra no perigo. Então não deixe de participar, não deixe de vir para a igreja. Será muito importante para nós que você esteja aqui para poder ouvir essas palavras.